Bom, João, conte para nós, por gentileza, essa tua rápida trajetória de sucesso. Você que é uma pessoa bastante jovem ainda, mas você começou com algumas tentativas, né, para que a Dioxide chegasse onde está. Conte, por gentileza, como foram essas experiências, como que você começou, né? Quais assim os teus ups e downs aí nessa trajetória por enquanto, João? Certo, bacana, velho. A gente começou com uma pesquisa científica em 2013. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu comecei a me envolver com pesquisa de iniciação científica para feiras de ciência e tal. E o meu primeiro projeto, minha primeira proposta ali de resolução de problema, era construir um catalisador para pôr dentro de chaminés industriais para reduzir a emissão do gás carbônico. E esse primeiro projeto não deu certo. Depois de várias tentativas, várias construções, metodologias diferentes, a gente chegou à conclusão que nós sempre estávamos chegando, testes após testes, de que o nosso sistema não era eficiente. E há poucos meses, há poucas semanas ali da feira do colégio, a feira interna do colégio que eu estudava, eu conversei com o meu professor que eu queria mudar o meu objetivo de pesquisa. Em vez de reduzir a emissão do gás carbônico, eu queria reutilizar esse gás carbônico na agricultura, já pensando no processo de metabolismo, no processo de fotossíntese ali das plantas. E foi ali que a gente começou o nosso primeiro teste de aplicação de gás carbônico na agricultura, onde a gente fez inserção de CO2 no solo. Os primeiros resultados foram extraordinários, foram super satisfatórios. A gente tinha uma média de crescimento muito superior do nosso sistema ali com o gás carbônico, quando comparado a testemunho. E ali eu comecei a participar das minhas primeiras feiras de ciência. Então, no final de 2013, eu participei da minha primeira feira de ciências, né, já contando feira externa do colégio, que foi uma feira em Foz do Iguaçu, na Itaipu. E dali eu ganhei uma premiação que eu já não esperava. A gente ganhou o primeiro lugar de ciências agrárias e segundo lugar na classificação geral da feira. Um projeto tão recente, projeto tão novo, já foi um resultado extraordinário. E a gente foi evoluindo, participei de uma feira em São Paulo, na USP, a FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, da USP. E ali eu tive um encontro com a realidade desse mundo de pesquisa e de inovação. Tudo que eu estava desenvolvendo era algo muito inicial, era algo muito simples. A gente precisava se aprofundar mais em método científico, em comprovação estatística, em análises mais conclusivas e mais, sim, com uma relevância científica maior mesmo, né? Então ali, quando eu voltei para casa daquela feira, eu voltei com várias coisas, pensando junto com o meu professor, montando um cronograma, como que a gente poderia fazer, como que a gente poderia trabalhar. E no final do ano, uma das coisas que eu tinha colocado no cronograma era para que eu entrevistasse produtores rurais para saber o que eles achavam ali da nossa tecnologia. E ali, velho, foi um baque. Porque ali na entrevista com os produtores, nós conversamos com 25 produtores rurais ali do estado do Paraná, e meio que de uma forma unânime, ali na sua maioria, dos produtores entrevistados, eles não gostaram da nossa tecnologia, eles não gostaram do nosso sistema de tratamento, porque era inviável economicamente. Era muito caro você fazer uma instalação do nosso sistema. Então, a partir daquele momento, a gente tinha uma proposta que funcionava, mas não era viável. Então, nós tivemos que remodelar toda a nossa metodologia, toda a nossa forma de fazer tratamento, para que a gente pudesse não só resolver o problema, mas entregar a resolução desse problema para o produtor rural, para quem sente aquela dor. Então, nós começamos a desenvolver toda uma nova metodologia ali em 2014, que foi quando nós iniciamos o tratamento da semente mesmo com o gás carbônico. Foi até uma sugestão ali discutida em família com o meu pai, para que a gente pudesse trabalhar, que meu pai trabalhou muito tempo no campo, na roça, e é uma coisa que a gente traz desde a época de pesquisa até hoje, enquanto startup. É a gente entender o que a pessoa que vai usar quer daquele produto, quer daquele sistema, o que ela precisa que seja resolvido. Então, essas conversas com produtores, ex-produtores rurais, que foi o caso do meu pai, foi de extrema importância para que a gente pudesse desenvolver não só uma pesquisa científica, porque quando nós resolvemos esse problema de metodologia, eu voltei para aquela feira em São Paulo, voltei para aquela feira da USP e, cara, o resultado foi completamente diferente. No total, eu participei 5 vezes dessa feira em São Paulo e foi assim, o primeiro ano foi aquele choque que a gente precisava entrar realmente no padrão científico. No segundo ano, nós já ganhamos um prêmio por metodologia científica da BRIC. Terceiro ano, ganhamos em 4º lugar. Já foi uma evolução. No 4º ano, nós novamente ganhamos em 4º lugar,
mas pela primeira vez nós ganhamos uma credencial internacional para o nosso projeto. A gente ganhou uma credencial para participar de uma feira nos Estados Unidos, em Houston, no Texas, da iSweep, que é uma feira voltada para desenvolvimento sustentável e engenharia que tem nos Estados Unidos. Eu fiquei, pulando de alegria com aquele resultado. Pensar que alguns anos atrás a gente tinha uma metodologia que não era nem aprovada pelo produtor rural e a gente conseguiu encaixar uma metodologia que funcionasse, que tivesse uma viabilidade econômica e fazer teste em laboratório, teste em campo, validação científica em universidade, rodar estatística, fazer todas as análises dentro do padrão que é exigido por publicações em revistas nacionais e internacionais. E o que é mais difícil, não é nem tanta publicação, mas você participar de uma feira, como são as feiras que a gente tem no nível do Brasil, a Febrace, a Mostra Tech, que é uma feira internacional no Rio Grande do Sul, e principalmente o nível de relevância que são as feiras dos Estados Unidos e da Europa. Nós estávamos chegando nesse nível. E no meu quinta e última participação dessa feira em São Paulo, foi o nosso momento mais sublime de toda a pesquisa. Cara, na Febrace, em 2018, nós ganhamos em primeiro lugar de Ciências Agrárias do Brasil, o melhor projeto de Ciências Agrárias do Brasil, dentre quantos mil projetos não são desenvolvidos nessa área. Nós ganhamos em primeiro lugar. Ganhamos o prêmio Destaque da ABRIC, de Metodologia Científica, novamente. E como se não bastasse, foi o prêmio assim, que a gente mais almejava nos últimos anos. E a gente fez uma metodologia que muito chamava ela de louca. Falou, não, João, isso aí é muito difícil de controlar. Falei, não, cara, se eu tiver uma equipe boa, a gente consegue controlar. E a gente conseguiu montar uma equipe muito boa para fazer as avaliações em campo. Para você ter uma ideia, nosso último protocolo, nós avaliávamos 2.880 plantas todo sábado. Nossa. Todo sábado a gente ia para campo e analisava 2.880 plantas. E nessa última visita na Febrace, nós ganhamos em primeiro lugar prêmio da BRIC e uma das 9 credenciais que a Febrace entrega para participar da ISEF, que é a maior feira de ciências do mundo, que acontece todo ano nos Estados Unidos. Quando eu fui, o patrocinador da ISEF era a Intel, dos processadores de computador Intel. Então chamava Intel ISEF, a feira de ciência. Agora mudou o patrocinador, é uma outra empresa que patrocina. Mas quando a gente chegou, a feira foi em maio de 2018, nós fomos para os Estados Unidos. E a gente falou, caramba, o nosso projeto desenvolvido pensando no produtor rural lá em Londrina, no norte do Paraná, agora está na maior feira de ciências do mundo, ganhando uma visibilidade internacional. Cara, isso colocou a gente em outro patamar, colocou a gente em outro nível. Tanto que quando eu retornei para o Brasil, depois dessa feira, nós recebemos o convite para então montar a startup. E de início eu recusei, porque eu não tinha nem conhecimento que era startup, estava no primeiro ano de faculdade, falei, não, agora não é o momento não. Mas aí eu comecei a pesquisar. Sempre tudo que eu faço eu gosto de pesquisar, sou curioso, eu pergunto, não tenho vergonha de perguntar para as pessoas, porque entendo que é um conhecimento que a gente está adquirindo com a resposta da pessoa. Sim. E, cara, perguntei para um monte de gente, pesquisei, assisti vídeo no YouTube, li um monte de artigos sobre, entendi o básico do que seria uma startup e achei incrível. Falei, não, acho que eu quero uma startup. Então, voltei para aquela conversa e falei, realmente acho bacana a ideia da startup e vamos levar isso para o produtor rural, vamos desenvolver um negócio, vamos desenvolver um empreendedorismo agora dentro do projeto e vamos trabalhar em cima disso. Então, em setembro de 2018, nós começamos a Dioxide, né? Essa startup voltada para o aumento de produtividade a partir do tratamento da semente com gás carbônico, pensando no produtor rural, e hoje nós também estamos pensando nas sementeiras, que são as replicadoras dessas sementes. Então, é um setor importantíssimo para que a gente tenha um aumento de produtividade e resolva aquela dor que a gente trabalha desde o começo, que é a necessidade de aumentar a produção para suprir uma demanda mundial de alimento. E em 2018 ainda eu participei da minha penúltima feira de ciências no Rio Grande do Sul, Mostra Tech, maior feira de ciências da América Latina, e ali eu ganhei em primeiro lugar, também da América Latina, o melhor projeto de ciências agrárias, e classifiquei para uma feira na Itália, uma feira em Milão, na Itália, que aconteceu em março de 2019. E quando eu fui para aquela feira, que eu vi os projetos que eram apresentados ali, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era uma diferença muito nítida. O Brasil vem todo com uma pegada agro no desenvolvimento de pesquisa, porque é uma economia muito forte no nosso país. E você chega num país da Europa, onde o agro não tem uma relevância econômica tão forte quanto o nosso país, cara, você é um pontinho de destaque no meio do evento. E ali a gente fez por ser destaque do nosso país, desenvolver essa tecnologia no agro, e a gente mostrou para eles o porquê que nós somos fortes no agro, mostrando que nós investimos em pesquisa, investimos em tecnologia e trabalhamos
para isso e para despontar essas tecnologias. E por conta desse destaque que a gente teve naquela feira, nós ganhamos como primeiro lugar da Europa com um projeto de ciências agrárias. Então, quando eu voltei para o Brasil, a gente voltou com uma medalha de ouro para o nosso país dessa feira, e nós já estávamos nesse meio tempo desenvolvendo a startup. E no final de 2019, conheci um pessoal lá em Londrina, no AgroBeat, em Londrina, que foi o Luiz Eduardo, o Thomas, o Agnaldo também estava, você também estava nesse evento, lá no AgroBeat, em Londrina, que era de um processo de aceleração que nós tínhamos pela Sociedade Rural do Paraná. E ali fomos convidados, então, para se inscrever para o processo de seleção da Ciclo Agritech. Nos inscrevemos, passamos para o processo de seleção, viemos aqui para Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Cara, tão longe de Londrina, tão longe do Paraná, mas aqui uma pegada agro totalmente diferente da que nós temos na região do Paraná. Aqui as terras são grandes, investimento em tecnologia é alto, uma área de crescimento extraordinário. E fomos selecionados como uma das startups para serem aceleradas pela Ciclo. Então, em 2020, né, começo desse ano, ali em janeiro de 2020, nós estamos agora nesse processo de aceleração aqui na Ciclo, em crescimento intenso e acelerado para atender sementeiras e produtores e toda a região aqui do Mato Piba, para a gente entregar essa tecnologia que eu contei um pouco da história aqui para você, para os produtores. Muito bom. Bom, João, só para a gente encerrar, o que o produtor ganha a usar a tua tecnologia? Certo. Hoje nós trabalhamos com duas propostas, velho. Uma primeira proposta atendendo as sementeiras, para a gente trabalhar a recuperação de sementes que elas estão abaixo do valor de comercialização, pontos de vigor, de germinação, então os pontos de qualidade dela estão abaixo do padrão comercial. Então nós recuperamos essa semente para a sementeira e posicionamos ela dentro do padrão comercial, agregando valor então a essa semente. Como que nós fazemos isso? Entregando aumento de vigor, de germinação e aumento nutricional. E nossa segunda proposta, quando a gente faz o tratamento para a sementeira e ela oferece esse tratamento para os produtores rurais, é o aumento de produtividade. Então, o produtor ele vai receber uma semente com mais vigor, com mais germinação, com mais capacidade nutricional, o que vai proporcionar para ele um aumento de até 12% na produtividade dele. E as culturas que nós atendemos para os produtores, atualmente, que já validamos aqui no Luiz Eduardo, então, que atende toda a região aqui do Mato Piba e também do estado do Pará, é soja, que é a grande cultura, grande comercialização do nosso país, e também a cultura do feijão. Do feijão a gente até passou de 12%, velho. A gente chegou quase 12%, quase 13% de aumento na produtividade do feijão, mas a gente sempre trabalha ali com até 12% de aumento de produtividade. Então, se a gente está aumentando a produtividade do produtor rural ao investimento baixo que ele vai fazer, tendo um retorno alto, a gente também está aumentando a rentabilidade dele por meio dessas sementes potencializadas que nós entregamos. Por exemplo, no feijão e na soja, você consegue que a espiga tenha mais produção? Como aumenta o tamanho? Como que é na prática isso? Certo. Tanto em soja quanto em feijão, a planta ela fica com uma estrutura maior. Ela tem um crescimento maior. No caso da soja, a gente consegue 6 a 8% a mais de crescimento. No feijão, também nesse número. Mas, às vezes, os produtores eles preferem regular o crescimento dessa planta para ficar mais fácil o manejo, a colheita. Então, a gente consegue controlar essa questão de crescimento com reguladores. Sem alterar custo, no nosso próprio tratamento, a gente consegue controlar isso. E a questão de produtividade não é pela quantidade de grãos, mas pela não é pelo aumento da massa dos grãos. Então, o PMS, né, o peso de 1000 sementes, nós não alteramos. O que nós alteramos é a quantidade de grãos produzidas por aquela planta. Então, a gente tem uma quantidade de grãos superior.